Então agora vamos falar um pouquinho sobre o pâncreas, né? O pâncreas ele é uma glândula mista e também um órgão. Isso gera muita confusão na nossa cabeça. Então vem comigo que vamos entender isso com mais detalhes, tá? O pâncreas ele é uma glândula mista. O que significa isso? É uma glândula que possui uma porção endócrina e uma porção exócrina. O que seria porção endócrina e porção exócrina? A porção endócrina é aquela que vai secretar hormônios para a corrente sanguínea. E a exócrina, exo, pensa para fora, exo para fora, vai secretar algum tipo de suco, beleza? E um duto. No caso aqui do pâncreas, ele vai produzir o suco pancreático para ser jogado em um duto, tá? Então, porção endócrina vai secretar hormônios para a corrente sanguínea. Porção exócrina vai secretar um suco para um duto, ok? A porção endócrina tem a ver com o sistema endócrino, tá? Tem a ver com hormônio. A porção exócrina tem a ver com o sistema digestório, que já é uma outra história, beleza? Então aqui eu tenho uma figura de um pâncreas visto a microscópio. Claro que isso é uma representação daquilo que nós vemos em microscópio, tá? Mas quando a gente faz um corte anatômico do pâncreas, a gente consegue perceber que existem alguns dutos e algumas regiões bem bonitas, parecendo até uma pizza, né? Cada uma dessas regiões tem uma funcionalidade, tá? A região conhecida como ácido pancreático é uma região que tem mais a ver com a porção exócrina do pâncreas, tá? O que é essa porção exócrina? É a porção que vai liberar um suco, tá? Em um duto, como eu acabei de falar. Esse duto vai até o duodeno, aonde essa secreção vai ser liberada, tá? Já na porção endócrina, eu tenho dois tipos de célula. Tem a célula alfa e a célula beta, tá? Essas células são dispostas em uma região que eu vou chamar de ilhotas de Langerhans, tá? É um nome complicado, mas para um conceito que não é tão complicado assim. É basicamente um grupo de células, tá? Alfa e beta, que vão estar numa região mais ligada à corrente sanguínea, tá? Porque esses hormônios que serão produzidos por essas células ganharão a corrente sanguínea. Eles irão entrar na corrente sanguínea, ok? E todas as vezes que vocês pensarem em ilhota de Langerhans, pensarem em porção endócrina, pense no encontro com Gabi, de frente com Gabi. Né? Por que Gabi? Por quê? Porque as células alfa produzem glucagon e as células beta produzem insulina. Então, os dois principais hormônios que são produzidos pelo pâncreas é a insulina e o glucagon, aonde a insulina é produzida pela célula beta e o glucagon pela célula alfa. Por isso, Gabi. A insulina tem um papel muito importante na entrada de glicose na célula e, por conta disso, ela é considerada como um hormônio hipoglicemiante. Como assim? Esse hormônio, a insulina, vai promover a queda de taxa de glicose do sangue, tá? Porque essa glicose, perdão, vai estar entrando na nossa célula. Basicamente, o que acontece é o seguinte: você se alimenta, você come lá o seu alimento, come aquele hamburgão, né? E o que vai acontecer quando você come aquele hamburgão lá do restaurante MC? Vai entrar muita glicose no seu sangue. E essa glicose não pode ficar acumulada no seu sangue. Por isso, a célula do pâncreas vai liberar a insulina e esta insulina vai permitir que as células do seu corpo consigam fazer com que a glicose entre nessas células, tá? A insulina é como se fosse uma chave que abre as portas da célula para que elas consigam receber a insulina, ok? E uma vez que a insulina está se deslocando do sangue para as células, a sua concentração no sangue vai diminuindo e a concentração de glicose na célula vai aumentando. E dessa maneira, nossas células são alimentadas. As células vão fazer lá o ciclo de Krebs, a respiração celular, utilizando essa glicose, tá? E produzindo energia. Beleza? Todo excedente de glicose, todo excedente energético vai ser convertido em reserva energética. Essa reserva energética vai ser produzida principalmente no fígado e no músculo, tá? Onde a reserva energética muscular, eu chamo ela de egoísta, por quê? Porque ela só pode ser gastada, só pode ser utilizada dentro do músculo, beleza? E existe um outro grupo de reserva que vai ser produzido no fígado, tá?
E existem dois tipos de reserva. Existe o glicogênio, que é a reserva de curto prazo, que você produz logo ali, tá? E se a quantidade de glicose for muito grande, você produz um outro tipo de reserva, que é a gordura. Então, uma hiperdosagem de glicose no sangue não vai converter apenas em energia, não vai converter apenas em glicogênio, mas também converte em ácido graxo, tá? Que lá na frente vai ser acumulado lá nas células adipócitas, formando o tecido adiposo, né? Então, você vai alimentar o seu tecido adiposo, vamos dizer assim, você vai dar mais reserva de longo prazo para o tecido adiposo, que são aqueles tipos de gorduras, né, tipo de reserva, que demora mais a ser quebrada porque é uma reserva de longo prazo, tá? Então, uma dieta muito rica em carboidratos, muito rica em proteínas, podem fazer com que o teor energético no seu sangue seja muito elevado e, consequentemente, isso seja convertido em reserva. Então, não é apenas reserva de curto prazo como o glicogênio, mas também reservas de longo prazo como a gordura, ok? E um exagero exacerbado, então você comer gordura até demais, pode fazer que até seu sistema digestório não consiga digerir isso. E você tenha o mesmo destino aqui da Magali e da Mônica, né? Então, manerem. Um outro hormônio que é muito importante nesse esquema de controle de glicose no sangue é o glucagon. O glucagon ele é antagonista da insulina. Como assim? Ele é inversamente proporcional à insulina e a sua atuação ela é oposta, tá? Então o glucagon ele é um hormônio hiperglicemiante. Como assim? Ele vai fazer com que você libere glicose para a corrente sanguínea, tá? E isso vai acontecer por quê? Porque você só libera o glucagon quando o seu corpo alcança o estado que eu vou chamar de estado de jejum. Esse estado de jejum é quando você está muito tempo sem se alimentar, a quantidade de glicose no seu sangue é baixa, porque você não está se alimentando. Então, se você não está se alimentando, está muito tempo sem consumir nada, a sua concentração de glicose na célula vai ser pequena. Perdão, vai ser baixa, certo? Então, o glucagon ele vai quebrar o glicogênio, que é uma das reservas que a gente acabou de bater papo, e a quebra desse glicogênio vai liberar a glicose para a corrente sanguínea, aumentando a concentração de glicose. Então, por isso que o glucagon ele é conhecido como um hormônio hiperglicemiante. Por quê? Porque ele vai permitir que haja a entrada de glicose na corrente sanguínea, não é na célula, tá? Porque você vai dispor glicose para a corrente sanguínea para que essa glicose na corrente sanguínea consiga alimentar as células enquanto você não se alimenta, tá? Beleza? Beleza. Outra coisa que é importante falar é que o glucagon pode atuar em condições anormais quando ele é reforçado por adrenalina, estresse. Como assim? Quando você leva um susto, quando são uma situação de tensão, tá? Onde seu coração até bate mais rápido. Quando você leva um susto, você costuma ter taquicardia, por exemplo. Para que você consiga ter um batimento cardíaco mais rápido, mais acelerado, mais acentuado, você vai gastar mais glicose. Então, seu corpo precisa fazer um aporte dessa glicose, tá? Quebrando a nossa reserva de curto prazo. Esse esqueminha é um esquema que vai fazer uma organização de tudo isso que a gente acabou de falar, tá? Então, olha só. Você se alimenta e quando você se alimenta, a taxa de glicose no seu sangue aumenta. Essa taxa alta de glicose vai estimular a célula beta do pâncreas, fazendo com que ela produza insulina. Lembre-se do Gabi. E essa alta taxa de glicose vai inibir a célula alfa para que ela não produza o glucagon. Tá? Então, beleza. Então, a célula beta está produzindo insulina. Essa insulina vai fazer com que a glicose passe a entrar nas células do seu corpo. Beleza? E uma vez que a sua glicose entrou nas células do seu corpo, a taxa de glicose é baixa. Essa taxa de glicose mais baixa vai inibir a célula beta, fazendo com que a produção de insulina comece a cair. E essa baixa taxa de glicose vai estimular a célula alta, fazendo com que a taxa de glicose permaneça estável através da quebra de glicogênio em glicose. Então você vai começar a sustentar o seu corpo através da glicose que é proveniente lá do glicogênio. Isso não vai perdurar por muito tempo. Então, por isso, você tem que novamente se alimentar para aumentar a taxa de glicose, que vai estimular a célula beta e assim
sucessivamente. Bom, então nas próximas aulas aqui que nós teremos, falaremos um pouquinho de cada um desses tópicos, tá? Fica aqui comigo, haverá a segunda parte da aula de hormônios, beleza? Obrigado por todo mundo que permaneceu aí. Se quiser pode compartilhar o vídeo para os seus amigos. Se quiser pode dar o seu gostei aqui embaixo, beleza? Valeu, gente. Abração.